Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Senhor Deus, edifica o teu povo aqui reunido. Fala conosco, no nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém e amém. Meus irmãos, já deve ter ficado bem claro para você que o cristianismo é recheado de desafios. No cristianismo não existe essa de vida fácil, irmãos. A estrada do discipulado nunca é fácil. E basta você percorrer alguns quilômetros nessa estrada do discipulado cristão para você perceber que os desafios são inúmeros. E isso, com certeza, meus irmãos, desmente as mentiras que são contadas pelos falsos gurus da religião que dizem que a vida com Jesus é um mar de rosas, que tudo é vitória e bênção. Na carta de Paulo aos Filipenses, por exemplo, nós nos deparamos com imensos ou vários desses desafios da vida cristã. Paulo nos apresentou que um deles é, por exemplo, permanecer feliz e satisfeito no Senhor em meio aos sofrimentos da vida. O outro desafio é seguir firme no Evangelho, apesar da pressão e da oposição dos adversários. E um outro desafio que nos é apresentado aqui é a necessidade de cultivar gratidão, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Nós sabemos bem, irmãos, que Paulo, enquanto escreve esta carta, está preso. E nessas condições, seu futuro ainda é uma incógnita. Ele não sabe o que vai lhe acontecer. Mas o que sabemos a partir do texto e do verso que lemos é: Paulo permanece grato e feliz no Senhor. Por quê, irmãos? Porque ele se dá conta de que em Cristo há muitas e muitas razões para a gratidão. Sobre isso que ele pretende tratar à medida que está para concluir essa carta à amada igreja de Filipos. Me permita recapitular o contexto da carta por uma última vez. Embora esteja preso em Roma por causa do Evangelho, à espera de um julgamento que pode ceifar a sua vida, de forma surpreendente e sobrenatural, nós encontramos aqui um homem grato e feliz no Senhor. É a gratidão, meus irmãos, que dá o tom às palavras finais do apóstolo Paulo. Lembre-se que, além de escrever esta carta para encorajar os irmãos de Filipos e resolver disputas internas que existiam na igreja, um dos seus objetivos também era agradecer aos irmãos pelas ofertas e pelo cuidado enquanto ele esteve na prisão. Apesar dos pesares, Deus e os filipenses lhes deram muitas razões para estar feliz e grato no Senhor. E talvez você se pergunte, irmãos, o que o fez render graças apesar do cárcere? O que manteve o coração do apóstolo aquecido e agradecido apesar do sofrimento da vida? Nós encontramos a resposta aqui em Filipenses. É sobre isso que Paulo pretende tratar antes de fechar a carta da alegria. E é o que Paulo nos convida, meus irmãos, a também nutrir no nosso coração. Sendo assim, na noite de hoje, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: nutrindo um coração grato. Nutrindo um coração grato. Qual a importância de nutrir um coração grato? Ou como podemos fazer isso? No encerramento de sua carta Alegria, Paulo nos dá 3 orientações belíssimas para nos guiar à gratidão de coração. Em primeiro lugar, versos 10 a 13. Como podemos caminhar em direção à gratidão no Senhor? Nós precisamos aprender o contentamento. Nós precisamos aprender o contentamento. Nós acabamos de ler o verso 10. E você precisa se lembrar que depois de apresentar a alegria como um mandamento aos Filipenses, verso de número 4 do capítulo 4, Paulo dá o exemplo aqui. Ele está preso, ele está sofrendo, mas ele nos ensina mais uma vez que sua alegria não é controlada pelas circunstâncias da vida. Antes, ele está feliz, como disse no texto, muito feliz no Senhor.
E por qual razão específica, talvez você se pergunte, os filipenses haviam renovado o interesse e o cuidado por ele. É interessante, irmãos, pois o termo renovar aqui é um termo que vem da horticultura. Geralmente era utilizado para descrever uma planta que depois de permanecer um tempo dormente por conta do inverno, dá novos brotos na primavera. A ideia aqui é que depois de um tempo de dormência ou de inverno, o cuidado dos santos em favor de Paulo floresceu mais uma vez. E é importante reforçar aqui que Paulo está se referindo, irmãos, à contribuição financeira da parte da igreja. Aquela que foi enviada por Epafrodito para suprir as suas necessidades enquanto estava preso. E já fazia algum tempo, desde a última oferta que fora enviada por eles. No entanto, Paulo reconhece que isso não se deu por falta de cuidado da parte deles, mas sim por falta de oportunidade para fazê-lo. Talvez tenha sido difícil levantar as ofertas, afinal os nossos irmãos não eram ricos. Talvez tenha sido difícil também encontrar alguém para fazer esse trajeto de Filipos até Roma. Isso não é o mais importante aqui, irmãos. De toda forma, depois de um breve inverno, as ofertas e os cuidados dos filipenses voltaram a aquecer o coração de Paulo e a atender às suas carências. Contudo, embora esteja muito alegre no Senhor, Paulo evita um mal-entendido muito importante aqui, irmãos. Versos 11 e 12. Acompanhem comigo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Sua intenção aqui, irmãos, é reforçar que sua alegria não se dá pelo dinheiro em si, mas pela generosidade e pelo amor da igreja por ele. Afinal de contas, o apóstolo não é um mercenário, nem vê problema na pobreza. Como, por exemplo, veem os gurus da teologia da prosperidade, que dizem que a pobreza é um sinal da maldição de Deus. Paulo não vê problema na pobreza. Pelo contrário, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra contente, Paulo saca ela lá da filosofia grega, irmãos, de um movimento conhecido como estoicismo. E os estoicos pensavam que contentamento era sinônimo de autossuficiência. Alguém contente era alguém acima, tanto da abundância como da necessidade. É claro que Paulo não concorda 100% com isso, mas ele saca o termo para poder ensinar aos filipenses a real natureza do contentamento. No verso 12, ele começou sua lista com extremos onde ele aprendeu a exercitar o contentamento. Ele disse, já houve momentos onde eu ocupei altas posições, mas também já ocupei as mais baixas. Ele já desfrutou de mesas fartas e ricas, mas também sabe, irmãos, o que é ter o estômago roncando de fome. Seu ponto é que ele sabia viver satisfeito tanto na abundância como na necessidade. E você me pergunta como? Ele havia aprendido o segredo do contentamento. Que segredo é esse, irmãos? Verso de número 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo, irmãos, é o segredo do contentamento de Paulo. É claro que esse verso ele costuma ser muito mal interpretado. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo que Jesus o deu poderes, superpoderes, capacidades sobrenaturais para realizar façanhas incríveis. A gente precisa olhar para o texto e nos perguntar o que o apóstolo tem em mente com a expressão tudo posso. E a resposta está no seu próprio contexto. Tudo posso, Paulo está pensando nas coisas que ele falou no verso 12. Ele aprendeu a estar contente, tanto na fartura como na necessidade, por conta do poder de Cristo sobre si. Enquanto os estoicos gregos pensavam que estar contente é você ser autossuficiente, Paulo entendia o contentamento como Cristo-suficiência, não autossuficiência.
Ele descobriu, irmãos, que em Cristo e no seu poder, ele era capaz de permanecer satisfeito na fartura e na necessidade, em meio aos altos e baixos da vida. Qual é o segredo do contentamento cristão, irmãos? Cristo e seu poder é o segredo do contentamento cristão. E quanto a nós, irmãos? Será que já aprendemos o segredo do contentamento? Um crente que aprendeu o segredo do contentamento é alguém calmo na adversidade e humilde na prosperidade. O reformador João Calvino diz algo muito interessante. Ele fala: a prosperidade costuma ensoberbecer a mente e a adversidade costuma deprimi-la. O curioso, porém, é que Paulo se diz livre de ambas. Será que nós estamos livres, irmãos, da soberba da prosperidade e da depressão da adversidade? Se sofremos demais com uma ou com as duas, ainda não aprendemos o segredo do contentamento cristão. Afinal, se nos entristecemos demais com a dificuldade, ou se nos orgulhamos demais por causa da prosperidade, isso indica uma coisa muito séria, de que a nossa felicidade não está nos lugares certos. Estamos nos alegrando, irmãos, e nos entristecendo demais com as bênçãos de Deus, ao invés de estarmos sempre alegres com o Deus das bênçãos. Infelizmente, irmãos, geralmente esse é o caso, o que acontece conosco. E você me pergunta, o que fazemos, João? Se queremos aprender o segredo do contentamento, nós precisamos confiar no Deus da providência. Por um lado, irmãos, nós precisamos sim cultivar um coração agradecido. Veja o exemplo de Paulo: a cada pequena manifestação do cuidado divino, por menor que seja, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Mas por outro lado, nós precisamos nos adaptar como Ele o fez. Nós precisamos aprender a aceitar a providência sem lutar ou reclamar. Nós que caminhamos por toda a epístola, você viu em alguma ocasião o apóstolo Paulo murmurando contra o Senhor? O apóstolo reclamando da demora dos filipenses para assisti-los? Não, irmãos. O que ele está fazendo aqui? Ele está aceitando a providência. E nós precisamos fazer o mesmo, irmãos. Em vez de reclamar da vida sempre, das pessoas, nós precisamos, em alguns momentos, acatar e aceitar a providência divina. Porque ela é boa e perfeita. Ao mesmo tempo, se queremos aprender o segredo do contentamento cristão, nós precisamos desfrutar da suficiência de Cristo. Para tanto, precisamos crer na palavra de Deus. Jesus Cristo foi muito claro quando disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Cristo e Paulo estão na mesma página. Ambos reconhecem que a suficiência do cristão passa pela pessoa bendita de Jesus Cristo. O contentamento cristão, na verdade, passa pela suficiência de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece não significa que você tem autorização para pecar. Que você pode fazer proezas sobrenaturais, como por exemplo, não tente saltar de um prédio, porque você pensa que tudo pode naquele que o fortalece. Não tente atravessar o Oceano Atlântico nadando, porque o texto não dá autorização e capacidade para tal. Nem mesmo o texto está dizendo, como pessoas costumam interpretar no meio pentecostal, que aqui nós estamos recebendo poder e capacidade para, por exemplo, curar pessoas. Esta não é a interpretação do texto. Dentro de seu contexto, o apóstolo Paulo está nos dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Significa que podemos viver no poder de Cristo e sabermos que seu poder é maior do que qualquer dificuldade. Que o poder de Cristo é maior, meus irmãos, do que toda e qualquer adversidade e limitações que enfrentarmos nessa vida. E enquanto nós sofremos e nos esforçamos para viver para Cristo e para a sua glória neste mundo, Ele nos fortalece em tudo quanto fazemos. Jesus nos fortalece para não cairmos nas tentações da soberba. Jesus nos fortalece para não cedermos às propostas da tristeza excessiva, da depressão em função das dificuldades. Em qualquer circunstância, irmãos, em toda situação, tudo podemos suportar em Cristo que nos fortalece.
Eu quero pensar de forma mais específica. Meu irmão, não sei o que você tem passado. Uma coisa é certa, todos nós temos as nossas adversidades e fardos para carregar. Irmão, às vezes as coisas se apertam em casa. Financeiramente as coisas não vão como gostaríamos. Nós começamos a ter mais problemas do que desejamos em casa. As adversidades começam a se amontoar. A pergunta é, irmãos, como vencemos a adversidade? Ou como permanecemos contentes e satisfeitos apesar das dificuldades? Pelo poder de Cristo, irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece, se aplica em situações assim. É dessa forma também, meus irmãos, sabendo disso, que nós cultivamos um estilo de vida que reflete essas verdades. Nós somos humildes quando Deus nos abençoa com prosperidade. Mas nós também somos calmos e fiéis quando as adversidades batem à porta. Porque nos altos e baixos da vida, o que importa não são as bênçãos, é o Deus das bênçãos, é Cristo. Tudo podemos em Cristo. Nós podemos permanecer satisfeitos na prosperidade. E nós podemos também atravessar o vale sombrio por causa do seu poder. Amém. Segundo lugar, meus irmãos, nutrindo um coração grato. Primeiro, aprendendo o segredo do contentamento. Segundo, nós precisamos contribuir com a obra do Evangelho. Versos 14 a 20. Precisamos contribuir com a obra do Evangelho. Isso foi exatamente o que os filipenses fizeram. Versos 14 a 16, acompanhem comigo. Diz assim: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Muitos intérpretes, irmãos, depois de lerem as palavras anteriores de Paulo, o acusam de ingratidão, de ser alguém ingrato. E ao invés de agradecer prontamente e dizer, não, mas calma, eu não preciso tanto assim desse dinheiro. Eu sei viver na fartura, eu sei viver. As pessoas às vezes o interpretam como alguém ingrato. Quando na verdade o que ele estava dizendo é, olha, por causa do poder de Cristo, eu encontro nele minha suficiência, nos altos e baixos da vida. Mas para evitar qualquer mal entendido com os filipenses, ele reserva um espaço aqui para agradecê-los também. E como é que os irmãos demonstraram cuidado por eles? Pelo que Paulo agradece. Ele diz, porque os irmãos se associaram com ele em sua tribulação. Ao invés de se afastarem de Paulo nos dias maus, irmãos, estes companheiros da fé permaneceram ao seu lado, levantando-lhe o ânimo e contribuindo financeiramente para suprir suas carências. Nós vemos aqui que os filipenses eram verdadeiros companheiros e parceiros de Paulo, e essa parceria já durava uma década. 10 anos antes, desde que partiu de Filipos, na ocasião do nascimento da igreja, esses irmãos continuavam mantendo esta parceria, contribuindo financeiramente com o ministério itinerante de Paulo. Nenhuma igreja, Paulo diz, tinha uma parceria tão forte com o seu ministério como a igreja de Filipos. Inclusive, ele recorda as contribuições deles enquanto ele pregava o evangelho em Tessalônica, logo depois de partir de Filipos. E enquanto ele realizava a obra do Senhor naquele lugar, ele mesmo diz, os filipenses enviaram bastante para suprir suas necessidades. Não sei se vocês conseguem perceber uma implicação clara aqui, irmãos. Por meio das ofertas que enviaram o apóstolo, a igreja de Filipos participou da plantação da igreja de Tessalônica. Por isso, irmãos, porque aquela igreja, a igreja de Filipos, era uma igreja de coração missionário, o apóstolo Paulo transborda de gratidão aqui. E ele continua, versos 17 a 19, ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Paulo revela não estar tão interessado assim no dinheiro, irmãos, na oferta dos filipenses em si, mas sim no que ela pode proporcionar a eles, uma recompensa espiritual. Toda vez que investiam no trabalho missionário, Paulo está dizendo, isso lhe rendiam ativos, lucros eternos no reino dos céus. É por isso que o pastor John MacArthur, comentando esse texto, ele diz o seguinte, o presente deles trouxe alegria a Paulo, não por causa de seu benefício material para ele, mas por causa de seu benefício espiritual para eles. Dessa forma, irmãos, aos olhos de Paulo, as ofertas representavam um investimento espiritual. Mas além do investimento espiritual, e este havia suprido amplamente as necessidades de Paulo, ele diz que as ofertas eram também um sacrifício de adoração a Deus. Isso é muito interessante. Porque na nova aliança os sacrifícios cessam, mas ao mesmo tempo também não cessam. Por quê? Porque o texto diz, ele usa a imagem aqui do sacrifício oferecido na antiga aliança. Imagine o sacerdote indo ao altar para oferecer um sacrifício a Deus. E sobre esse sacrifício, o incenso era derramado. E esse incenso, ele liberava um aroma perfumado que subia ao céu. E este aroma é o que a Bíblia retrata como um aroma agradável diante da presença do Senhor. Da mesma forma, irmãos, como na antiga aliança os cristãos ofereciam um sacrifício que era agradável a Deus, as ofertas dos cristãos filipenses é uma expressão de adoração, de sacrifício que agrada ao Senhor Deus também. E esse investimento lhe rendia altos dividendos, muitos benefícios espirituais. É o que Paulo deixa claro no verso 19. É como se no verso 19 Paulo estivesse dizendo, Filipenses, vocês tiraram do pouco que tinham para me abençoar. Deus, porém, tirará do muito que tem para cuidar de vocês, pois as riquezas do Senhor são inesgotáveis. Ou seja, o verso 19, irmãos, é uma promessa gloriosa da parte de Deus. Os filipenses não apenas receberiam bênçãos espirituais nos céus, mas da fonte de suas riquezas, Deus supriria também cada uma de suas necessidades físicas. É por isso que Paulo conclui com uma expressão de adoração, com uma doxologia no verso 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Afinal, meus irmãos, o fim último de todas as nossas ações, da nossa adoração, é a glória de Deus. E Paulo se alegra ao perceber que o que os filipenses fizeram, ou estavam fazendo, redundava em glória ao Deus Altíssimo. O que podemos aprender, irmãos, a partir do exemplo dos filipenses? Precisamos contribuir financeiramente com o avanço do Evangelho. Precisamos contribuir financeiramente com o avanço do Evangelho. Em uma conversa com o irmão na fé, eu lhe perguntei certa vez sobre o que ele havia achado de um sermão que ele ouvira recentemente. E ele me disse assim, eu não gostei muito, porque ele falou muito sobre dinheiro, e o meu bolso é sensível. E, irmãos, infelizmente, tratar sobre dinheiro no meio evangélico acabou tornando-se um meio ou um assunto sensível. E é claro que existem alguns fatores para isso. Eu diria que o principal deles é o oportunismo daqueles que vendem a teologia da prosperidade. Que vendem a ideia de que, em troca das suas ofertas, Deus vai abençoar você abundantemente. E, infelizmente, muitas pessoas não têm sabedoria para discernir e fazer separação. Elas acabam generalizando. Mas a questão é que a Bíblia trata amplamente sobre dinheiro. E ela recomenda e encoraja o uso dos nossos recursos para o avanço dos propósitos do reino de Deus, irmãos. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo fala lá no capítulo 6 sobre o perigo de servirmos o dinheiro. E aqui em Filipenses ele fala sobre a necessidade que temos de fazer do dinheiro um servo para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho e para a edificação da igreja. Por isso nós precisamos nos perguntar, irmãos, como gastamos o nosso dinheiro? O que fazemos com o que recebemos de Deus? E sobre isso, mais uma vez citando João Calvino, ele responde, ele diz, Deus nos convida à honra do sacerdócio.
e ainda põe em mão as nossas ofertas, mas o que fazemos com elas? Alguns esbanjam seus recursos com todo gênero de luxo, outros com deleite gastronômico, outros com vestuário imoderado e outros com casas gigantescas. Mas, e como ficam os servos e a obra de Deus? É claro, meus irmãos, não há nada de errado em morar em uma boa casa, em ter experiências gastronômicas, vestir roupa de qualidade, andar num automóvel de qualidade, viajar para vários lugares, dar boas condições à nossa família. Isso não é pecado. Mas uma pergunta que precisamos fazer é: será esse o único propósito para os nossos recursos? Será que o nosso dinheiro, irmão, serve apenas aos nossos próprios interesses? Ou servem também aos interesses do Evangelho e do Reino de Deus? Como enxergamos o dinheiro? Como uma ferramenta para o meu bem-estar? Ou também para fazer Cristo conhecido e desejado entre as nações? Lembre-se, irmãos, que Paulo descreve as ofertas do povo de Deus aqui como um sacrifício de adoração a Deus, um sacrifício agradável. Ou seja, Deus não só exige, Deus tem prazer quando os santos investem seus recursos em sua causa. Por onde nós começamos por este assunto, irmão? Se desejamos usar o nosso dinheiro para a glória de Deus, eu diria, em primeiro lugar, que contribuímos com o avanço do Evangelho quando honramos o compromisso com a nossa igreja local. O que acontece quando depositamos fielmente nossas ofertas, nossos dízimos na igreja local? Nós partilhamos com aqueles que partilham o Evangelho. É o que Paulo diz aqui, é o dar e receber. Paulo oferecia a doutrina do Evangelho. Ele recebia em troca a assistência dos santos. Os pastores partilham, irmãos, a sã doutrina com as igrejas. E as igrejas, por sua vez, partilham ofertas para o sustento dos pastores. É uma conta que redunda em compensação mútua. Todos saem ganhando. Os crentes recebem a doutrina e o pastoreio. E os presbíteros que lideram bem a igreja, escreve Paulo a Timóteo, são dignos de dobrados honorários. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Só que além disso, quando honramos o compromisso com a igreja local, nós podemos investir e assistir os missionários também. Nós precisamos, irmãos, desenvolver, cultivar uma mentalidade missionária. Você já parou para pensar que você e eu podemos participar da plantação de incontáveis igrejas ao redor do mundo, sem necessariamente pisarmos o pé fora de Joinville, através do investimento missionário? Através das nossas ofertas, irmãos, nós podemos incentivar a plantação de igrejas centradas no Evangelho. E nós podemos sustentar famílias, obreiros, que lançaram mão de tudo, irmãos, para gastar-se exclusivamente na obra do Senhor. Como eu disse, irmãos, não existe algo de isso ou aquilo. Não necessariamente nós precisamos parar de fazer bom uso do dinheiro para o nosso bem-estar, para o bem da nossa família, para poder investirmos no campo. Mas eu me pergunto, irmãos, será que existe um propósito mais nobre e glorioso do que fazermos o nosso dinheiro uma ferramenta para fazer Cristo conhecido e desejado? A questão, irmãos, onde eu quero chegar é o seguinte: os nossos recursos não podem ser usados de modo egoísta, de modo mundano, de modo mesquinho, pensando exclusivamente em nós. Nossos recursos precisam ser utilizados para a glória de Deus, pensando no avanço do Evangelho e na edificação do seu reino. E aí algumas pessoas, quando chegam nesse ponto na igreja, dizem: mas o pastor não sabe como andam as minhas contas. Eu vou chamar ele para ver meu orçamento. Essas conversas de oferta, de dinheiro, de contribuição, mas eu não ando ganhando essas coisas todas, não. Geralmente a gente já tem algumas defesas, irmãos, quando entramos nesse assunto, mas eu quero lembrá-lo da promessa do verso 19. A promessa do verso 19 é a promessa para aqueles que tiram do pouco que têm ou do muito que têm para investir no reino de Deus. E eu quero lembrá-lo de uma coisa: os filipenses, irmãos, não eram ricos. Eles nem de longe eram ricos. Em 2 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Eles eram pobres, irmãos.
mas da sua pobreza a generosidade abundou. E da mesma forma, quando nós tiramos do muito ou do pouco que temos, para honrar nosso compromisso com a igreja local e para cuidar dos servos do Evangelho, Deus promete suprir cada uma das nossas necessidades. Ou seja, você não vai ficar desamparado porque tirou do pouco que tem para honrar o compromisso com a igreja, porque Deus promete, das suas inesgotáveis riquezas, suprir-nos amplamente em cada uma de nossas necessidades. Ele faz, irmãos, não segundo as riquezas deste mundo, ele nos supre segundo as riquezas inesgotáveis em Cristo. E por causa de Cristo, é a promessa do texto, nós seremos amplamente supridos nele. As crises vão vir. O nosso orçamento ele vai se apertar, sim, irmãos, mas o nosso Deus nunca está em crise. Os cofres do nosso Deus nunca secam. E é por isso que ele não desampara os seus no dia da aflição. É por isso que ele não se esquece de nós quando as necessidades batem à porta. Antes, ele segue repartindo conosco segundo suas gloriosas riquezas. Então, meus irmãos, sejamos encorajados a ofertar, a honrar o compromisso com a igreja local, a partilhar com aqueles que partilham o Evangelho. Isso glorifica a Deus, irmãos. Isso faz o Evangelho avançar. E lembre-se, Deus não desampara aqueles que tiram do que têm e que receberam de Deus, na verdade, para honrar seus compromissos. Amém? Sejamos encorajados por isso, irmãos. Ele não nos desamparará. Nutrindo o coração grato. Primeiro, como nutrimos? Aprendendo o segredo do contentamento. Segundo, contribuindo financeiramente com o avanço do Evangelho. E por último lugar, como nutrimos um coração grato? Quando confiamos na graça de Cristo. Quando confiamos na graça de Cristo. Versos 21 a 23. Se você é um leitor das Escrituras, você vai perceber que essas palavras de Paulo aqui, elas se repetem em muitas de suas epístolas. Essa é uma estrutura comum das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele sempre reserva nos últimos versos um espaço para saudar a igreja e para abençoá-la. E, irmãos, ao contrário do que muitas vezes pensamos, esses não são versos descartáveis. São versos muito importantes e recheados de teologia. E nós precisamos dar a devida atenção a eles. Então, perceba que, além de expressar uma última vez sua afeição pelos irmãos, ele os aponta para a segurança e para a esperança cristã. Ele começa assim, verso 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. A primeira saudação aqui é a do próprio Paulo. Quando ele escreve, saudai cada um dos santos. E é importante reforçar que aqui ele não está dizendo, dê um olá por mim a cada um dos santos. Ele está pensando em algo muito mais caloroso e afetivo, irmãos. É como se Paulo estivesse dizendo que cada um dos santos sinta-se profundamente abraçado e amado por mim em Cristo Jesus. Ele lembra-se de cada um deles. A segunda saudação vem dos companheiros de Paulo. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Você me pergunta, quem são esses? Ainda que Paulo não os mencione, segundo as evidências históricas e bíblicas, um comentarista aponta para um grupo de pessoas. Quem são esses? Timóteo, Epafrodito, Tíquico, Filemon, Onésimo, Aristarco, Marcos e Lucas. Graças a Deus, Paulo estava bem acompanhado. Todos esses irmãos fazem parte ou são lembrados nessa saudação. E todos se fizeram presentes na vida de Paulo enquanto esteve preso na capital do império. Só que a terceira e última saudação é a mais surpreendente, irmãos. Verso de número 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo se refere aqui primeiro aos crentes em Roma. Estes que durante a sua prisão, como ouvimos no capítulo 1, anunciaram com ousadia o Evangelho. Não se deixaram intimidar com as represálias do Império Romano. Estes irmãos saúdam e com seu exemplo encorajam os filipenses a permanecerem firmes. Só que, irmãos, o adendo que vem na sequência é o mais fenomenal. É perfeito para concluir esta carta. Especialmente os da casa de César.
especialmente os da casa de César. Vocês se lembram do contexto da carta, né? Nós precisamos ser muito francos, irmãos. Qual era o objetivo do imperador de Roma? Era dizimar a religião cristã. Era exterminar os cristãos ou o cristianismo de suas terras. Sua estratégia era silenciar os pregadores, puni-los e assim evitar novas adesões a essa religião nova. Foi o que ele fez com o apóstolo Paulo. No entanto, enquanto ele acreditava ter freado o avanço do evangelho, silenciosamente, irmãos, o evangelho ganhava os corações dos seus servos dentro do seu palácio. O evangelho avançava dentro do território inimigo. Provavelmente, alguns soldados da guarda pretoriana, a quem Paulo ficava amarrado 24 horas por dia, foram trazidos a Cristo e estes levaram o evangelho para dentro da casa de César. E dessa forma, irmãos, cozinheiros, escravos, zeladores, guardas e muitos outros passaram a confessar a Cristo, que era Salvador e Senhor acima de César. Vocês percebem? Roma tentava exterminar o cristianismo, mas o evangelho estava trazendo pecadores a Cristo dentro dos palácios ou dentro da casa de César. O que é que Paulo pretende com essa informação? Encorajar os filipenses dizendo, vejam, permaneçam firmes, porque este evangelho é poderoso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não importa onde seja, quem seja, este evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer um, em qualquer lugar, inclusive dentro da casa de César. E ele conclui sua carta, verso 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Você se lembra como ele abriu essa carta? Ele abriu assim, ó. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No verso 23 ele fecha um ciclo. Ele abre a carta com a graça e ele a conclui com a graça também. Do começo ao fim da vida cristã, irmãos, assim como é na carta aos Filipenses, é a graça de Deus que nos sustenta. É somente por causa da graça que os filipenses poderiam seguir firmes e seguros no Senhor. Como podemos aplicar, irmãos, as palavras finais de Paulo ao nosso coração? Com sua bênção ao fim, Paulo nos convida a confiar e depender da graça de Cristo. Lembre-se que o apóstolo, como eu disse, ele abre com a graça e ele a fecha com a graça também. Irmãos, do começo ao fim, nós somos inteiramente dependentes da poderosa graça do Senhor Jesus. É por causa da graça que iniciamos na caminhada cristã. E é pela mesma graça que nós seremos sustentados, preservados até o dia de Cristo. E por graça, irmãos, nós estamos falando de um favor, de uma dádiva que não merecemos. Afinal, lembre-se, você e eu somos pecadores. Nós vacilamos, nós enfraquecemos, nós escorregamos, deixamos de crer nas promessas do Evangelho. Eis a grande verdade, irmãos, somos grandes e fracos pecadores. Sabe qual é a minha e a sua única sorte? É a graça de Cristo. É a graça, irmãos. A graça não é fraca, ela é forte. Ela não vacila, ela é constante e imutável. A graça não depende do nosso mérito, ela é livre. Essa graça que me trouxe, que o trouxe a salvação, irmãos, essa mesma graça é poderosa para preservá-lo e lapidá-lo à semelhança do Filho de Deus, para sustentá-lo e preservá-lo fiel até aquele dia. Portanto, irmãos, vamos depender e descansar inteiramente na graça de Deus. Se você está em dias de fraqueza espiritual, lembre-se da graça. Ela não foi embora. Ela jamais o abandonará. Se as acusações de Satanás e a culpa do pecado o atormentam, lembre-se, somos salvos pela graça. Que essa graça o encoraje a enfrentar os desafios e as pressões deste mundo. Nós precisamos ouvir, irmãos, as mesmas palavras que Paulo escutou da boca do Senhor. A minha graça te basta. Irmãos, nós não precisamos, irmãos, como vendem algumas pessoas. Nós não precisamos de bênçãos.
Nós não precisamos de prosperidade financeira, irmãos. Nós não precisamos de uma vida livre de dificuldades. Dê-me apenas uma coisa, dê-me a graça de Cristo. E nós viveremos satisfeitos, confiantes e seguros até o último dia. Nós precisamos da graça. Mas vamos nos aperfeiçoar nessa graça, irmãos. Fazendo bom uso dos meios através dos quais ela se manifesta. A palavra de Deus, a oração, os sacramentos, o culto ao Senhor. Vamos fazer bom uso desses meios. Vamos crescer no conhecimento e na graça de Cristo para que sigamos firmes e seguros, tanto da nossa salvação como do cuidado de Deus em nossas vidas. Amém? Nós chegamos ao fim da Carta da Alegria. Foram 4 breves, mas profundos e cirúrgicos capítulos. E nesses capítulos, um sofredor, um prisioneiro acusado injustamente, nos apresentou o segredo da verdadeira felicidade. Apesar da oposição e de todo o sofrimento em suas algemas, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresentou uma alegria que transcende e está muito além dos prazeres desta vida. Uma alegria, irmãos, que não pode ser destruída e ameaçada nem mesmo pelo mal e pelo sofrimento. Será que é o que você deseja encontrar para o seu coração? Pois bem, em Filipenses nós encontramos a resposta. Qual o segredo da alegria? Onde achar a alegria que transcende as dificuldades e os prazeres da vida? Viver Cristo, morrer, lucro. O segredo da alegria transcendente é o próprio Cristo, irmãos. Você vai buscar em vão no mundo e nos seus prazeres. Fora do Evangelho não há alegria, descanso e segurança para o teu coração. Por isso o chamado do Evangelho na noite de hoje é: volte-se para aquele que é Salvador e Senhor, maior do que César, maior do que qualquer outro na história. Creia de todo o coração no servo que humilhou-se para a sua salvação. Creia de todo o coração naquele que hoje ascendeu, está à destra de Deus e que um dia todo nome, toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar. Fora deste Salvador, não há alegria, salvação e segurança nesta vida. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Vamos nos arrepender da busca de alegria em outros locais a não ser em Cristo. E vamos até Ele para sermos plena e profundamente satisfeitos. Amém?